Fala aí, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos finalizar o curso de termologia, resolvendo algumas questões que apareceram no Enem sobre esse assunto, que é o assunto de propagação do calor. Então você vai ver que são muitas, não são poucas, são muitas questões que apareceram. E lembrando, sempre seguindo o nosso combinado, você primeiro pausa, tenta fazer a questão e depois acompanha a resolução comigo, tá bom? Então vamos lá, olha só. Talvez eu divida esse vídeo em dois para não ficar muito comprido, mas eu vou ver ainda, e aí qualquer coisa, essa vai ter sido na verdade a penúltima aula, né, e não a última. Vamos lá. Questão 69 do Enem de algum ano aí que eu nem sei qual é. Então veja, é o calor do Sol que nos mantém aquecidos. Opa, ele está falando calor do Sol que nos mantém aquecidos. Você já pensa logo em qual processo de propagação? Já pensa logo na irradiação. Irradiação. Lembrando, ó, acho que até um dos últimos, né? Irradiação é o calor de ondas eletromagnéticas, que, por exemplo, o Sol pode emitir até a Terra. Então, o aquecimento, esse tal de calor do Sol, está associado com o processo de irradiação. Aí ele fala, não completamente, quer dizer, não completamente o calor vem da irradiação do Sol, né? Como assim não completamente? Aí ele fala, luvas. Então, essa é uma piadinha aí que ele fez. E, inclusive, ele poderia até colocar isso, essa mesma tirinha em um outro contexto, de uma outra questão, porque a luva, vamos colocar assim, o Sol ele efetivamente gera calor. As luvas elas não geram calor. Elas impedem que o calor saia das suas mãos, né? Então aqui poderia ser colocado até em um outro contexto sobre essa questão de calor e temperatura, igual as questões que a gente resolveu anteriormente. Mas beleza, o que é que as luvas fazem, hein? As luvas impedem que o calor saia da sua mão e vá para o ambiente que está gelado. Então elas impedem que você sinta frio nas mãos por causa disso. Só que o principal mecanismo é que a luva ela é feita de um material que é um mau condutor térmico. Então ela impede a perda de calor pelo processo da condução. Condução. Né? Condução. E ele pergunta quais são os processos associados à fala de cada personagem. E é claro, você vê logo irradiação e condução. Letra E. Pronto. Simples assim. Uma questão fácil, direta ao ponto, que caiu no Enem. E essa daqui é até recente, tá? Acho que é tipo de 2021, beleza? Então, letra E, irradiação e condução. Vamos para a próxima. A próxima também caiu no Enem há pouco tempo. Então, vamos lá. Olha só, na cidade de São Paulo, as ilhas de calor são responsáveis pela alteração da direção do fluxo da brisa marítima que deveria atingir a região de Mananciais. Mas ao cruzar a ilha de calor, a brisa marítima agora encontra, olha só o que ele está falando, um fluxo de ar vertical, que transfere para ela energia térmica absorvida das superfícies quentes da cidade, deslocando para altas altitudes. Dessa maneira, há condensação e fortes chuvas no centro da cidade, em vez de na região de mananciais. A imagem representa os três subsistemas que trocam energia nesse fenômeno. Beleza? Então é isso. No processo de fortes chuvas no centro da cidade de São Paulo, há dois mecanismos dominantes de transferência de calor: entre o Sol e a ilha de calor, e entre a ilha de calor e a brisa marítima. E ele pergunta quais são esses mecanismos, respectivamente. Então, olha só, o que acontece é o seguinte: o Sol, sempre que você vê Sol, né, na maioria das vezes, 99,9, nem consigo pensar em um exemplo que não vai acontecer, o processo de transferência de calor do Sol para a ilha de calor é o processo de irradiação. Irradiação. Através de ondas eletromagnéticas. Justíssimo? Então, esse primeiro caso aqui, a gente já fala que é a irradiação. Ficamos então com os itens A e B. Os outros estão incorretos. E entre a ilha de calor e a brisa marítima, olha o que ele fala aqui. Ao cruzar a ilha de calor, a brisa marítima encontra um fluxo de ar vertical. Você volta então para algumas aulas atrás. Olha só, a convecção é a troca de calor que acontece devido ao movimento, ao fluxo de massas de fluidos. Lembrando que fluido podem ser tanto gases quanto podem ser líquidos. Nesse caso é um gás, né? É o vapor. Então, olha só, nesse caso aqui, eu tenho um processo de convecção, que é a troca de calor entre a ilha de calor e a brisa marítima por causa de um fluxo de ar. Isso daqui é um movimento de massa de ar, que é um gás, não é verdade? Então ficamos com irradiação e convecção, letra A. Olha que maravilha, então. Você vê duas questões que apareceram, inclusive, eu posso estar falando besteira, mas talvez elas tenham aparecido no mesmo ano,
né? E tratam de um assunto bastante simples. Você só precisa basicamente conhecer essa tabela aqui. Se você conhece essa tabela, nossa, você está feito, já era uma questão do Enem garantida para você. E é claro que depois dessas aulas aqui no CASD, você vai tirar essas questões de letra, pode ser? Vamos então para mais uma questão, e essa questão eu também comentei sobre ela em aula. Para a instalação de um aparelho de ar-condicionado, é sugerido que ele seja colocado na parte superior da parede do cômodo. Então ele está falando que você precisa colocar o ar-condicionado na parte superior. Então o ar-condicionado ele deve ser colocado na parte superior do cômodo, pois a maioria dos fluidos, líquidos e gases, quando aquecidos, sofrem expansão, tendo sua densidade diminuída e sofrendo um deslocamento ascendente. Isso daqui ele explica, né? Mas basicamente o que acontece é que coisas quentes, né? Coisas quentes tendem a subir, tendem a subir, né? Massas de ar de líquidos quentes tendem a subir. Por sua vez, quando são resfriados, tornam-se menos densos e sofrem um deslocamento descendente. Então, se os quentes tendem a subir, os fluidos frios tendem a descer. Ou seja, ele está te dizendo aquilo que eu te falei, né? Aquilo que eu te falei, e para te mostrar que eu te falei, vou até voltar aqui. O que é o ar quente, ele tende a subir, enquanto que o ar frio, ele tende a descer. Basta você lembrar do balão de ar quente e da situação aqui do incêndio, que dizem que quando você está no incêndio, se você não tem condições de sair do local, tenta procurar ficar em regiões mais baixas, porque lá o ar vai estar frio, ele vai estar mais puro também. Beleza? Então é isso. Opa, voltando aqui. E ele fala que essa sugestão aqui de colocar o ar-condicionado em uma região mais superior diminui o consumo de energia, porque diminui a densidade do ar dentro do cômodo? Não. O ar-condicionado de fato faz isso? Faz. O ar fica menos úmido, mas não é por isso que ele gasta menos energia. Esse é o famoso distrator. Letra B. Aumenta a taxa de condução térmica? Não. Qual que é o processo de propagação envolvido aqui, que envolve o movimento de massas de ar, que é o processo de calor chamado de convecção e não condução. Né? Mesmo processo de calor que acontecia aqui, por exemplo, pelo movimento de massas de ar. Então, letra B incorreta. Letra C. Torna mais fácil o escoamento da água para fora do cômodo. Gente, ele está falando de água aqui. O que o ar-condicionado faz é jogar para fora ar, não água. Isso daqui não faz sentido nenhum. Letra D. Facilita a circulação das correntes de ar frio e quente dentro do cômodo. Verdade, porque quando você coloca o ar-condicionado na parte superior, o ar frio ele tem uma tendência natural de descer e resfriar a parte de baixo, que é o importante, enquanto que o ar quente ele tem uma tendência de subir. Então, quando você coloca o ar-condicionado na parte de cima do cômodo, você está efetivamente facilitando essas correntes de convecção. Facilitando essas correntes de convecção. Letra E. Diminui a taxa de emissão de calor por parte do aparelho para dentro do cômodo. Nada a ver, né? Isso daqui não é mudado por causa disso. Então ficamos com a letra D de dado. E só falando, hein? Eu espero que você esteja tentando resolver as questões antes de ver minha resolução. Porque você precisa treinar. Se você não treinar, você não vai aprender. Você vai falar, ah, entendi. Mas você não entendeu na verdade, tá? Então pronto. Vou continuar então. Próxima questão aqui do Enem. Olha só. Muito frio, muito frio. Aí chega um jornal, não sei se você está conseguindo ver. O cara fala, muito frio. Aí chega um jornal, ele pega o jornal, o mendigo, né? O morador de rua, e se cobre com esse jornal e ele fica quentinho. E sabe por que que ele fica quentinho? Ele fica quentinho porque o jornal aqui ele está fazendo como se fosse o papel de um cobertor. Aí você pensa, nossa, mas o jornal ele é tão fino, né? Isso daqui não vai fazer diferença nenhuma. Era melhor que ele tivesse um cobertor, claro. Era melhor que ele tivesse um cobertor. Só que o jornal, ele é um material, né? O papel no geral, na verdade, o jornal, ele é feito de um material que ele é péssimo condutor. Ele é péssimo condutor térmico. Condutor térmico. Ou seja, ele vai impedir que saia calor do corpo do homem para o ambiente que deve estar frio. Impedindo esse fluxo de calor, ele vai impedir que o homem sinta frio. Então aqui a gente vê qual que a tirinha faz referência a uma propriedade da grandeza física, em que função do jornal utilizada pelo homem é a de absorver umidade, nada a ver. Impedir que o frio do ambiente penetre, mais uma vez, não, o frio ele não é uma quantidade física. Ele não impede que o frio penetre, ele impede que o calor saia. Letra C. Manter o calor do homem concentrado? Não, né? Esse negócio de calor concentrado não faz sentido, concorda comigo? Calor é uma energia em trânsito, né? Tá incorreto isso. Letra D.
Restringir a perda de calor para o ambiente. É isso aí. Ele restringe que o homem perca calor para o ambiente. E dessa maneira, o homem ele não sente frio, não é verdade? E letra E, bloquear o vento que sopra trazendo frio. Essa letra E, ela poderia até ser considerada, porque realmente bloqueia, mas na verdade o principal mecanismo aqui que realmente faz que o homem não sinta frio é ele não sentir frio por condução térmica. Então ficaria a letra D, até porque o jornal ele é bem fino, né? Ele não bloquearia isso necessariamente. Fechou? Então, essencialmente, essas são as... Deixa eu até ver se não tem outra questão que eu... Tem outra questão. Ainda tem outra questão? Essa é a última? Não. Tem mais duas questões que eu vou deixar para resolver nessa aula mesmo. Vai. Num experimento, um professor deixa duas bandejas de mesma massa, uma de plástico e outra de alumínio, sobre a mesa do laboratório. Após algumas horas, ele, lembrando, tenta resolver antes de eu fazer, tá? Ele pede aos alunos que avaliem a temperatura das duas bandejas, usando para isso o tato. Seus alunos afirmam categoricamente que a bandeja de alumínio se encontra numa temperatura mais baixa. Intrigado, ele propõe uma segunda atividade, em que coloca um cubo de gelo sobre cada uma das bandejas que estão em equilíbrio térmico com o ambiente e os questiona em qual delas a taxa de derretimento do gelo será maior. Então, não sei se você entendeu. Ele pegou duas bandejas, vou pegar assim, uma bandeja de plástico, e pegou uma outra bandeja, que é uma bandeja de alumínio, e deixou eles por várias horas em uma sala, né? Então ele colocou assim, deixou sobre a mesa do laboratório por várias horas. Se ele deixou sobre a mesa do laboratório por várias horas, sabe o que é que acontece? Já deu tempo de esses caras atingirem o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico. Aí a pergunta é: equilíbrio térmico significa que eles têm temperaturas iguais. Temperaturas iguais. Não, mas eu juro que quando eu encosto no alumínio, eu sinto que o alumínio ele está mais frio. Mas sabe por que isso acontece? É porque ele colocou assim, né? O alumínio encosta numa temperatura mais baixa. Quando eu encosto aqui no alumínio, ou no plástico, imagina que essa é a minha mão, tá? Essa é a minha mão encostando no plástico, essa é a minha mão encostando no alumínio. O que acontece é que o plástico ele é um condutor de calor pior que o alumínio. Então, como o alumínio ele é um condutor de calor melhor, e ele está mais frio que a sua mão, vai haver um fluxo de calor muito grande da sua mão para o alumínio. Enquanto que para o plástico, eu vou ter um fluxo de calor? Claro que vou, mas vai ser um fluxo de calor menor. E a sensação de frio na verdade, vem desse fato de que o alumínio ele absorve calor com mais facilidade, porque ele é um melhor condutor térmico. Enquanto que o plástico, que você vai sentir ele mais quente, né? não necessariamente quente, só que mais quente que o alumínio, você sente isso porque você tem um fluxo de calor menor, porque o plástico é um pior condutor. Então é por isso que você tem a sensação de quente e de frio, só que eles estão à mesma temperatura. Então, olha só, depois disso ele coloca um cubo de gelo sobre cada uma das bandejas, que estão em equilíbrio térmico com o ambiente, e os questiona em qual delas a taxa de derretimento do gelo será maior. O aluno que responder corretamente ao questionamento do professor sobre o derretimento do gelo vai responder o quê? Nesse caso, o gelo ele vai estar fazendo o papel da sua mão. No lugar de colocar a sua mão, eu vou colocar um bloco de gelo. Vou colocar um bloco de gelo. E esse bloco de gelo ele vai, mais uma vez, perder calor. Então ele vai perder calor. Só que no plástico ele perde calor a uma taxa pequena. No alumínio ele perde calor a uma taxa grande. Então ele vai derreter mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ele tem uma condutividade térmica maior do que o plástico. Já é a letra A. A letra B está incorreta porque ele troca as coisas. A letra C. Mais rapidamente na bandeja de plástico, pois tem uma maior capacidade térmica. A gente não estudou capacidade térmica ainda, mas esse item está incorreto. Letra D é a mesma coisa, calor específico e capacidade térmica são iguais, análogos nesse caso, e com a mesma rapidez nas duas bandejas, pois apresentaram a mesma variação de temperatura, incorreto, né? Incorreto, a gente já viu que no alumínio ele vai perder calor a uma taxa mais intensa e, portanto, derreter mais rápido, né? Na verdade, só uma correção aqui, né? No caso da nossa mão, ela está mais quente do que as bandejas, então ela vai perder calor. No caso do gelo, o que acontece é o contrário.
Ou seja, as setinhas aqui deviam estar invertidas, né? O gelo ele recebe calor e por isso ele derrete, tá? Só uma incoerência que eu acabei deixando passar batido, mas é isso que acontece. Vamos para a última questão então. Essa questão também trabalha com o conceito de convecção. Ele fala assim: em uma residência com aquecimento central, tenta resolver antes de mim, hein? Um reservatório é alimentado com água fria, então ele vai ser alimentado com água fria, que é aquecida na base de um reservatório, então ele é alimentado com água fria. Aqui a entrada é água fria e a saída vai ser água quente. De modo a obter a melhor eficiência de aquecimento com o menor consumo energético, foram feitos testes com diferentes configurações, modificando-se as posições de água fria e de água quente no reservatório. Em todos os testes, as vazões de entrada e saída foram mantidas iguais, então eu estou numa situação padronizada, né? A configuração mais eficiente para a instalação dos pontos de saída e de entrada da água no reservatório é, bem, a entrada é uma água fria. A água fria, ela tende a ficar na região inferior, ela tende a descer. Enquanto que a água quente, ela tende a ficar na região superior, ela tende a subir. Então eu tenho que escolher para a saída a região mais alta e para a entrada a região mais baixa. Dessa maneira, entrada e saída, respectivamente, 3 e 4. E assim nós finalizamos a aula de hoje e, consequentemente, finalizamos também o curso de termologia. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos nas outras partes da disciplina. Valeu!